Amados irmãos, que a paz seja com todos. Lá se vão quase 40 dias em que nós não nos reunimos no culto público. Aguardamos no Senhor, temos visto as notícias, mas confiamos em nosso Deus. Domingo pela manhã meditamos em Davi, o pequeno gigante. Diante daquela circunstância tão terrível, amedrontadora de vencer Golias, o gigante. E ele creu no seu Deus. E Deus lhe deu a vitória. Essa noite vamos meditar no filho de Davi, Salomão, o herdeiro do trono davídico. E vamos aprender, meditar essa noite, o que fazer em momentos decisivos de nossas vidas. Quando nos vemos em situações críticas, o que fazer? Salomão estava num momento crucial, importantíssimo de sua vida. Assumiu uma posição que lhe exigiria tomada de decisões que afetariam não somente a sua vida, mas a de todo o povo, além de envolver a glória de Deus. A Escritura sempre nos alerta para isso. E Salomão tinha isso em mente, a questão da glória de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. A glória de Deus está envolvida em nossas atitudes. E Salomão também tinha isso em mente. Ele teria de lidar com situações que o levariam ao estresse e ansiedade. As pressões seriam gigantescas, pressões internas e externas. Ele ia substituir o grande rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Teria também de construir o templo do Deus vivo, aquela obra grandiosa. Gerir também uma imensa riqueza. Governar as 12 tribos do povo de Deus. Milhões de pessoas. Sem falar de guerras que poderiam acontecer no seu reinado. Teria que exercer julgamentos também, como daquelas 2 mulheres que diziam ser mães do mesmo bebê. Os irmãos lembram do que aconteceu? 2 prostitutas, sendo que uma delas dormiu certa noite, as 2 tiveram neném próximos uma da outra, e uma dormiu por cima do filho e matou, e durante a noite trocou os bebês pelo da que estava vivo. Então vieram as 2 ao rei Salomão. E agora? Como decidir? Como ter sabedoria para agir naquele momento? Não havia testemunhas, nem exame de DNA. E agora? E agora? Os irmãos lembram, né? O que disse o rei? Ele falou com um dos seus servos e disse, pegue a espada, parta o menino em 2, a criança em 2, e dá metade para cada uma. Porque ele sabia que a verdadeira mãe ia se enternecer, como diz o texto, que ela se enterneceu. A outra, nem eu nem você, isso mesmo, pode fazer isso. Mas a mãe verdadeira diz, não, que ela fique então com a criança. Então Salomão disse, toma daquela ali e dá para a outra, que é a verdadeira mãe. Sim. Sabedoria em momentos decisivos, cruciais, difíceis. E como Salomão adquiriu sabedoria? Qual a sua fonte? Qual a fonte do grande rei Salomão? Bem, Salomão buscava ter comunhão com Deus. E após sacrificar ao Senhor,
o nosso Deus. Sim, irmãos, é o mesmo Deus, o mesmo ontem, hoje e eternamente. O nosso Deus, que era o mesmo Deus de Salomão, veio a ele em sonhos. E a conversa de Salomão com Deus revela algumas coisas sobre o coração de Salomão. Primeiro, revela que ele temia a Deus. Revela também o seu amor a Deus e ao povo. Também revela a sua humildade. Irmãos, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. E como diz a Escritura também, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Vejamos então, 1 Reis, capítulo 3, a partir do versículo 5, que maravilhoso texto esse. Primeiramente até o versículo 9, diz assim: E em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos. E diz-lhe Deus: pede o que quiseres que te dê. Pede o que quiseres. E disse Salomão: de grande beneficência tu usaste, Senhor, com teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade, em justiça, em retidão de coração perante a tua face, e guardaste-lhe esta grande beneficência, e lhe deste um filho que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar a teu servo, que era o próprio Salomão, em lugar de Davi, meu pai. E sou ainda menino pequeno. Estima-se que Salomão teria entre torno de 17 a 20 anos. Era jovem ainda, quando assumiu o trono. E ele revela a sua humildade. Eu sou um menino pequeno, sou como um menino, uma criança. Diante de uma obra, algo tão grandioso, um reino tão grandioso, responsabilidades grandiosas. Nem sei como sair, nem como entrar. Humilde. E teu servo está no meio do teu povo. Senhor, é o teu povo. É o povo de Deus que elegeste. Povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. A teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, para que prudentemente, com sabedoria, eu tenha discernimento entre o bem e o mal, irmãos. É isso. Discernimento entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este povo? Tão grande é esse povo. Sim, ele pediu sabedoria a Deus para aquele momento crucial da sua vida, um momento difícil. Um jovem de 17 a 20 anos governar sobre um povo grande daquele jeito, e era o povo do Deus Altíssimo. E tantas outras decisões que ele teria que tomar, julgar, ter discernimento, ter sabedoria. E o momento que vivemos, irmãos, pede isso, que tenhamos discernimento das coisas, sabedoria vinda de Deus. Foi o que ele fez. E a resposta? Qual a resposta ele teve de Deus? Versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, que Salomão pedisse esta coisa. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, que é a sabedoria, e não pediste para ti, ou seja, o que Salomão pediu não tinha em vista o benefício próprio dele. Não, como eu disse, ele tinha em vista a glória de Deus, benefício da própria glória de Deus. Pediu não em benefício próprio, benefício do povo, para julgar corretamente.
Irmãos, que nossos governantes possam orar dessa maneira, pedir dessa maneira, que se convertam ao Senhor e possam pedir o que Salomão pediu: sabedoria divina, para julgar e discernir entre o bem e o mal. Porquanto pediste a coisa e não pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causa de juízo. Eis que te fiz segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual se não levantará. A sabedoria que Deus deu a Salomão superou a todos que vieram antes dele e todos que vieram depois, até que Cristo veio. Deus o Filho, a excelência da sabedoria. Cristo, sim, superou todos. Mas como homem, Salomão, o antes dele e depois dele, ninguém teve tanta sabedoria quanto a que Deus deu a ele. Versículo 13. E também até o que você não pediu te dei, assim riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis por todos os teus dias. Por todos os teus dias. E se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Essa foi a resposta do Senhor a Salomão. E no capítulo 4, versículo 29, fala mais da sabedoria que Deus deu. E deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ainda mais sábio do que todos os homens. E aí segue um nome de pessoas que eram sábios na época e Salomão ultrapassou a todos eles. 32. E disse 3.000 provérbios, foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Também falou dos animais, das aves, dos répteis, dos peixes. E vinham de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão. E de todos os reis da terra que tinham ouvido da sua sabedoria. Irmãos, que possamos pedir a Deus sabedoria de tal maneira que as pessoas, nesse tempo de crise, de confusão, de paranoia, de pânico, olhem para nós e venham perguntar o porquê da nossa paz, da nossa confiança. É o que a Escritura diz, que estejamos preparados para responder a todo aquele que nos pedir a explicação da nossa vocação, do nosso chamado, que nos perguntar sobre isso. Que tenhamos tal sabedoria, que as pessoas venham a nós e perguntem: por que essa paz de espírito? Como você pode estar em paz nessa situação? Eu quero isso, eu preciso disso que você tem. Me diga, por favor. Todos vinham a Salomão, que as pessoas possam vir a nós e nós tenhamos a palavra para dizer a elas de sabedoria. Sabedoria divina. Irmãos, conhecimento é bom, mas sabedoria é muito melhor. Quanto conhecimento há hoje na pós-modernidade, século XXI, quantas coisas com as quais Salomão nem sonhava, ele viveu há cerca de 3.000 anos atrás. Porém, quanta falta de sabedoria há hoje. Há muito conhecimento, pouca sabedoria. Quanta tolice vemos no viver. Quer algo mais tolo e louco do que guerras? Do que bombas atômicas? Do que corrupção em todos os níveis, seja no coletivo ou no pessoal? Quer coisa mais louca, tola do que a depravação em tudo? Ah, sim. Há sábios que têm pouco conhecimento, mas são sábios.
e há muitos tolos cheios de conhecimento. Não são sábios segundo Deus, têm apenas conhecimento intelectual. Conhecimento intelectual é importante, mas é muito melhor ter sabedoria. Sabedoria é saber usar o conhecimento que se tem. Não é à toa que o autor do livro de Provérbios, em Provérbios, que a classe dos homens e das mulheres vinham estudando enquanto não houve a interrupção, devido à pandemia, o livro de Provérbios deixa clara essa questão da sabedoria, a busca por sabedoria. Provérbios 4, versículo 7 diz: a sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o conhecimento. E conhecimento aqui em termos de sabedoria, o conhecer a vontade de Deus. Prossigamos. Capítulo 8, versículo 11. Capítulo 8, versículo 11 diz: porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Melhor é a sabedoria do que rubis, do que joias preciosas. Como as pessoas correm atrás de bens materiais, riquezas. E nós vemos que o fim delas muitas vezes é amargo, depressivo, triste, sem esperança, morrem sem esperança alguma. Não, estão em total desespero. Porque essas coisas não podem preencher o nosso coração. Porque melhor é a sabedoria do que os rubis. E de tudo que se deseja, nada se pode comparar com ela. De tudo que se deseja, que se cobiça, que se pensa ter, que se quer ter, que se sonha ter, nada se compara com a sabedoria. Vemos tantas pessoas ricas, famosas, com um fim trágico, seja pela bebida, pelas drogas, suicídio. Não. É o que diz a Escritura aqui. Vamos ver agora 23, Provérbios 23, versículo 23. Provérbios 23, versículo 23. Diz: compre a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência, o discernimento. Amado, temos falta de sabedoria? Tem faltado sabedoria na minha vida ou na sua em algum aspecto? O que diz a Escritura? Qual a orientação da Escritura? Bem, devemos orar, não é isso? Devemos orar. Diz Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, fala sobre essa questão da busca por sabedoria. Tiago, capítulo 1, diz assim, versículo 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ore a Deus. Irmão, nesse momento que estamos vivendo, se você tem estado um pouco confuso, precisando de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 6. Peça, porém, com fé, confiando em Deus, que Ele te dará sabedoria, não duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Para lá, para cá, para lá e para cá. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre, de duplo coração, é inconstante em todos os seus caminhos. Daí a necessidade de um coração firme na rocha, na sabedoria que vem de Deus. Orar, sim, precisamos orar. Ore sempre diante de alguma decisão, de algum momento, alguma circunstância em que você precise decidir. Peça a Deus sabedoria. E medite na palavra. Sim, na palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual dos manuais de sabedoria. A própria palavra de Deus diz isso. Bem, o Senhor revelou. O próprio Senhor, na conversa que teve com Salomão, 1 Reis, capítulo 3, ele fala sobre isso. 1 Reis, capítulo 3, versículo 14.
1 Reis 3,14, disse o Senhor a ele: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Os estatutos, os mandamentos representam a palavra de Deus. Sim, irmãos, a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés, não é isso? Que nós proclamamos, declaramos, confessamos, louvamos a Deus. Tanto por isso, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É sabedoria de viver nesse mundo em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Lâmpada para os meus pés. É ela que nos ilumina o nosso caminho, o nosso viver. E também no Salmo 119, que é o Salmo, que fala da Escritura, da palavra de Deus. Salmo 119, versículo 97, é um texto que eu amo muito. Diz assim: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. 98, tu pelos teus mandamentos me fazes mais sábio que meus inimigos, pois estão sempre comigo. O quê? Os seus mandamentos. 99, tenho mais entendimento ou sabedoria do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Mais sabedoria do que todos os mestres tem aquele que medita nos testemunhos do Senhor. Daqui vem a sabedoria revelada por Deus. Deus revela. Versículo 100. Sou mais prudente, mais sábio do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. E o versículo 104. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que odeio todo falso caminho. E segue depois, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim, irmãos, meditação na palavra de Deus. Colossenses 3, versículo 16. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. A palavra de Cristo habite em vocês abundantemente, que abundantemente a palavra de Cristo, a palavra de Deus habite em vós com abundância em toda sabedoria, ensinando-vos, sim, nos ensina, e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E tudo quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Habite a palavra abundantemente, fonte da sabedoria. Irmãos, o que mais precisamos é de sabedoria vinda de Deus. Com ela, com a sabedoria que vem de Deus, revelada na palavra, pela oração, vemos a vida com outros olhos. Lemos o mundo e o que acontece na história e conosco através das lentes da palavra de Deus. Nós temos outro ponto de vista sobre as coisas que aqui acontecem. O ponto de vista divino e não humano. O nosso modo de pensar a vida e sobre a vida deve ser sobrenatural, espiritual. É o que diz a palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, a partir do versículos 5 a 7, Paulo diz: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério. E depois, o versículo 12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais falamos não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina,
comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas aquele que é espiritual discerne bem tudo, entende bem tudo, tem sabedoria em tudo. E ele de ninguém é discernido ou julgado. 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Irmãos, a nós foi dado tudo que diz respeito à vida e à piedade, diz o apóstolo Pedro. Tudo que diz respeito ao viver nesse mundo, ao saber viver nesse mundo, tudo que diz respeito à piedade, ou seja, uma maneira de viver, não somente viver, mas viver nesse mundo de caos, de tragédia, de loucura, de trevas, mas não só viver, mas viver de maneira que agrade a Deus. A nós foi dado tudo que diz respeito à vida e à piedade. Que se dobrem todos os manuais, todos os livros da sabedoria humana, se prostrem ante a sabedoria que vem de Deus, a revelação na palavra de Deus. Tudo da sabedoria humana que diz respeito ao viver, como viver, que se dobre. Porque nesse livro está revelado a maneira de viver, como viver, e não somente viver. Viver de maneira que agrade a Deus, uma vida abundante, com sabedoria. A Escritura diz que em Cristo, Colossenses 2, 2 e 3, diz assim: para que os seus corações, irmãos, para que os nossos corações, o meu e o seu, para que os nossos corações, os seus corações, sejam consolados, confortados, animados e estejam unidos em amor e enriquecidos de quê? Da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus, Cristo. Em quem, ou seja, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência, do conhecimento de Deus, da vida, de tudo. E depois lá, irmãos, em 1 Reis, capítulo 3, versículo 15, vem a alegria de Salomão. Depois que Deus falou com ele, falou que daria sabedoria e daria até aquilo que ele não havia pedido. Salomão fez sacrifícios, holocaustos, adorou a Deus, fez um banquete, foi uma festa, uma alegria tremenda. A tristeza só veio na vida de Salomão quando ele, no final da vida, abandonou a sabedoria que vem de Deus. Deixou-se levar pela visão de mundo das suas mulheres estrangeiras. Ele tinha mulheres judias e mulheres estrangeiras, estranhas, dos povos que Deus havia proibido Israel de se misturar. Mas ele se misturou, casou com elas, e elas perverteram o seu coração. E ele tornou-se idólatra no fim da vida, adorou vários deuses. Ficou agora com a sua visão de mundo obscurecida pela sabedoria segundo o mundo. Como diz a Escritura, as más conversações pervertem os bons costumes. Não devemos nos deixar levar pela visão de mundo dos incrédulos. A visão que eles têm de Deus, a visão que eles têm sobre a vida, a visão que eles têm sobre a morte, a visão sobre o que acontece nesse mundo. Não faltou alegria a Salomão, enquanto ele foi sábio segundo Deus. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, o pensamento, a sabedoria dos ímpios. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Ninguém foi mais sábio que ele, que Salomão, exceto o Senhor Jesus. Fonte, manancial
Na verdade, o manancial, a fonte de sabedoria de Salomão é o próprio Cristo, Jesus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Que num tempo de tanta confusão, medo, ansiedade, más conversações, maus rumores, más notícias, busquemos a Deus por sabedoria. Vejamos tudo pela ótica divina, com a mente de Cristo e pelas lentes da palavra de Deus. Irmãos, aquela porção final, o Sermão da Montanha, né? Que tesouro de sabedoria, que manancial de sabedoria, o Sermão da Montanha. Só que no finalzinho o Senhor Jesus diz aquela passagem, né, que nós temos, que ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, sábio, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que não tem sabedoria, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Sabedoria no viver, no decidir, na prática. Quem ouve as palavras e as pratica é o sábio. As palavras de quem? De Cristo, do Senhor Jesus. No Salmo, Filipenses 4, 8-9, o que deve ocupar a nossa mente, irmãos? Não fique muito tempo ouvindo jornais, vendo as mídias sociais sobre essa circunstância que vivemos. Irmãos, um conselho que eu dou, eu tenho aconselhado, veja um jornal, se quiser ver um jornal por dia para conhecer, para entender, ver o que está acontecendo, mas não fique enchendo a sua mente com essas coisas. Não, o que deve encher a nossa mente? O apóstolo Paulo em Filipenses 4, versículo 8, tem dia, irmão, que eu nem vejo jornal. Tem dia que eu nem vejo. Mas quando eu vejo, geralmente é um por dia, só para ter conhecimento. Diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, pensem nisso. Pensem nisso, ocupem a sua mente com a palavra, com louvores, com salmos. Vejam um jornal por dia, de repente o da noite, que tem um resumo de tudo, se quiser ter conhecimento. Mas não fique enchendo a sua mente com notícias após notícias, WhatsApp, redes sociais. Versículo 9. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. O Deus de paz será convosco, quando buscarmos a sabedoria que vem dele, mediante a sua palavra. Encerrando essa noite, irmãos, Salmo 112, versículo 7 diz: Salmo 112, 7. Não temerá maus rumores. Não haverá medo, temor de maus rumores, más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Às vezes, dia a dia, você ouve uma notícia, amanhã já está um pouco pior, nos assustamos um pouco, mas, irmão, confia. Confiança, não temerá maus rumores. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Assim encerramos, meus irmãos, essa noite, sabendo que o Senhor é que nos tem dado sabedoria. Chegamos até aqui. No início ficamos espantados. Primeiro dia de quarentena, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, estamos no 40º dia. Cerca de 40 dias. E até aqui nos ajudou o Senhor. E nos ajudará ainda, porque Ele é fiel. Ele é fiel, irmãos. Então, se está faltando sabedoria, ore, leia a palavra, busque a Deus. Todos os manuais
de sabedoria humana, de como viver, sobre a vida, como viver, se prostram diante desse aqui. Aqui é que há o manual completo, pleno, tudo para que possamos viver e não somente viver, viver de maneira que agrade a Deus. E tenho certeza que esse é o seu desejo. Viver aqui de maneira que glorifique a Deus, que agrade a Deus, através da sabedoria que vem de Deus. Deus abençoe cada um de vocês. Amamos vocês, estamos com saudade de vocês e aguardamos no Senhor o tempo determinado por Ele, para que possamos louvá-lo novamente como um corpo. A Ele a honra, a glória, o louvor para sempre. Amém.